Eu podia estar muito chateado, e tô, no certo sentido, eu tô bem triste com isso, com a situação toda, porque, porra, tava dando mó certo, os meninos não estavam afim de nada, agora estavam começando a gostar, estavam começando a se interessar e tal. Então é paia, porque você se planeja, né? Inclusive tem toda uma sociologia envolvida, né? É quase como se fosse um experimento que você faz ali. Não, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, vamos mais por aqui, vamos mais por cá. Que você só aprende na prática esse tipo de coisa. Mas aí você, porra, fica um tempão ali, assim, né, pai e tal, e aí a parada pai, vai embora, né? Foge da sua mão e você fala, porra, tinha planejado na minha cabeça até o final do ano esse projeto, para ver o que eu ia tirar disso, e tarará, e tarará, e tarará. E aí eu vou ter que, dessa parte do noturno, isso acaba. Então isso é paia, isso é paia. Mas aí o que eu quero mostrar para vocês é o que eu quero fazer com esse vídeo, além do desabafo, né? A segunda coisa, além do desabafo, é mostrar para vocês que as dificuldades existem, né? As dificuldades existem, os problemas existem, as questões existem. A terceira coisa que eu quero fazer é: isso não é motivo para ficar furioso com as pessoas imediatas, porque esse é um problema sistemático, certo? Terceira coisa é dizer: isto é um problema sistemático e, portanto, que a questão é política. A questão é política. A questão do exagero do uso do substituto ou do temporário que gera esse tipo de problema é uma questão política de ordem nacional. E, portanto, se você está pensando em votar em alguém agora para vereador e para prefeito, né? Porque aqui em Brasília não tem isso, vereador e prefeito. Lembrem-se dessas questões. A questão não é o banheiro de não sei aonde. A questão não é que seu professor é de esquerda ou de direita. A questão não, as questões são essas que a gente está falando, de institucionalização, de tentativas de pagamento e de, né, dar uma pirueta para trás para não fazer as coisas acontecerem do jeito que elas devem acontecer e que isso gera prejuízo para a sociedade. Para a sociedade. Claro que eu tô puto pessoalmente, mas para a sociedade, certo? Eu quero que você lembre disso para você, quando você for escutar um embugalho, né, que falaram aqui, né? Ah, é porque aí a pessoa é dogmática. Aí da Espanha, embugalho. Você pode dizer aí do seu dogmatismo, de como você é muito relativo, de como você assiste todo mundo e você tem muitas opiniões, ou que bosta que o Henri Bugalho estiver falando hoje, certo? Quando ele está lá na Espanha, vivendo de vender livro e vivendo de falar: oi, gente, vocês viram o que aconteceu no Twitter? Comente, porque aí eu sei, porque eu ganho mais ou menos aqui do YouTube. Quando eu estava fazendo, eu estava ganhando 2 conto quase do YouTube, né? Quando eu dei essa corrida que eu dei aqui atrás. Então, se eu com esse canalzinho pequenininho, eu quero que vocês tirem por aí. Se eu nesse canalzinho pequenininho naquele gás que eu tava dando, naquele gás doido, eu tava tirando 2 conto do YouTube, tá? 2 conto. 2 conto, com esse canal pequenininho. Imagina quanto esses caras de, ai, vocês viram que o Twitter disse, tiram com esses comentários dele. Só para falar, olha o que o Twitter disse. Vamos fazer uma análise filosófica. Compre o meu livro, né? Imagina, tira da tua cabeça quanto que vocês acham que essa galera tira. Então, assim, tirar a galera, certo? Tirar a galera que está disputando politicamente, como se a coisa fosse assim, não, mas espera aí, é a relatividade e os lados, e você é dogmático. Quando os problemas que eu quero jogar clareza no olho de vocês, os problemas das categorias de trabalhadores, né? Eu não vou falar nem da classe trabalhadora, eu vou falar das categorias de trabalhadores, são problemas desse tipo que eu estou dizendo para vocês. As discussões da política, ultimamente, elas estão assim, ah, você viu, aconteceu o caso lá no Rio Grande do Sul, que é, né, um caso de questão ambiental, né? Enchentes e tá. É importante, gente, esse tipo de coisa? É claro que esse tipo de coisa é importante. Só que aí as pessoas pegam essas coisas para assim, agora vamos dizer quem é o mais inteligente de todos os inteligentes das inteligências que vai resolver a coisa. Isso foi uma situação emergencial, que eventualmente, por causa do que o capitalismo está fazendo com o mundo, pode piorar, podem acontecer mais situações dessa. Mas veja, o que é importante mesmo para a gente discutir na política está relacionado, na maioria das vezes, em distribuição de recursos
em certa medida o Jones acerta, certo? Vocês têm, certo? Inclusive eu falo isso para nossos amigos da UP, né? Para não ficarem tão chateados com o que o Jones diz, que ele, o Jones é porque o Jones é o mundo do eu, né? O Jones ele mora no universo do eu, né? Aí não, peraí, mas se eu faço, eu. Vocês viram que os meus amigos do meu partido falou? O Jones mora no mundo do eu, né? Mas apesar dele morar no mundo do eu, uma crítica que ele faz é relevante. As candidaturas que são de extrema esquerda, elas têm que estar conversando sobre essas coisas que eu estou falando aqui agora, que eu dei um exemplo pessoal só, né? Um exemplo pessoal. Mas elas têm que estar falando disso. Elas têm que ter consciência de como é que funciona o orçamento, né? Você está se candidatando a deputado estadual, você tem que saber como é que funciona o orçamento do Estado. Se você está falando de. está se candidatando a vereador, você tem que saber como é que funciona o vereador do município, o que ele faz, quais são as competências. E você tem que saber como é que é o orçamento daquele município que você está lidando. Para onde que o dinheiro que está entrando no município está indo e como é que está indo. Além disso, que é uma questão financeira, que o Janes em certa medida, tirando o mundo do eu faço, olha para o meu partido, tirando isso, que o Johnny sofre doentemente disso, mas tirando isso, ele tem razão. A galera tem que se preparar melhor para falar dessas coisas específicas. Você vai debater institucionalidade, você tem que ir aí. Sabe por quê? Porque os trabalhadores, ou a sociedade brasileira, ela lida com isso. Como a gente vive numa espécie de sociedade do consumo, o discurso que bate mais para falar para todo mundo é quando impacta em todo mundo. Né? No discurso político, funciona melhor quando você fala sobre as coisas que impactam todo mundo. Quando você fala muito específico, assim, não vamos falar do trabalhador temporário da educação. Aí você, deixou demais. Né? Do ponto de vista político, é difícil você fazer esse tipo de discussão. Mas o que eu gostaria, né, de usar esse momento, para incentivá-los ao retorno dessas discussões, desses problemas nichados, certo? Dos problemas nichados. Que é uma coisa que o Jones também faz legal de vez em quando, certo? Ele faz legal de vez em quando. Né? Falando, por exemplo, da categoria dos enfermeiros. Só que ele quer usar isso eleitoreiramente para dizer o PT não fala, não sei o quê. Mas é legal a gente voltar a falar desse negócio, certo? Juntar as categorias para manifestar os interesses específicos das categorias. Esse seria um tema político importante de votar para a pauta. Não Big Brother Brasil. Tudo bem, eu entendo como as coisas funcionam, né? Se eu falar da categoria do não sei o quê, como é que faz a visualização do vídeo, né? Então eu gosto muito do trabalho que o camarada Humberto faz, que para mim é o melhor comunicador do Brasil. Para mim, o Humberto Matos é o melhor comunicador do Brasil. Quando eu digo que ele é o melhor comunicador do Brasil, não é que ele é o mais gênio de todas as pessoas do planeta que existem no Brasil, não é isso que eu estou falando. É que ele faz a atividade dele muito bem, não só no aspecto técnico, né, de ter um horáriozinho para gravar, tem, né, parará, tarará. Então, o Fábio está perguntando mais que o Ian, eu acho que sim, mas é porque a pegada é diferente. Quando eu estou falando que ele é um bom comunicador, é porque ele tem os horáriozinhos certos, né? Ele sabe que ele entra na hora do almoço, certo? Porque vai pegar a galera que está na hora do almoço, não é isso? Então ele vai pegar aquele horário que é bom. Estou dizendo que ele é um bom comunicador nessa qualidade toda. Né? Ele no final de semana, ele vai tratar das notícias da semana. Se você está chegando no domingo, se você perdeu, você vai querer. Então, ele trabalhou a organização do conteúdo dele de uma maneira muito profissional, certo? Dessa maneira muito profissional.